Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos aqui nesta noite, né? Quero deixar os agradecimentos em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar ao pastor Paulo, né? Nos convidados para estarmos aqui nesta noite para louvarmos a Deus. Louva a Deus pela vida de cada obreiro que está aqui na minha retaguarda, pela tua vida que se encontra aqui nesta noite, né? Quero louvar a Deus pela vida da minha início esposa, amém? Amém com nossos filhos, né? Minha companheira, sempre, onde que eu vou, ela vai junto comigo. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Fábio, né? Temos um pouco de dificuldade, viu, pastor Paulo, para chegarmos aqui. Nós vamos nos perdendo aí. Estamos numa rua aí estranha, mas Deus nos deu graça e nós encontramos, né, o templo de Deus. Eu vou pedir a você nesta noite que abra a palavra de Deus, sem perca de tempo, o livro de Gênesis, capítulo de número 1. Trago a paz do Senhor, do meu pastor, para toda a igreja. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz a palavra de Deus, para ganharmos tempo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Jó, capítulo de número 42. Outro texto assim também bastante conhecido. Jó, capítulo 42, versículo de número 2, que diz: pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. A igreja pode tomar assento e continuar na dispensação de Deus. Não vamos nos estender muito, não quero ser enfadonho para a igreja, né? Hoje ainda temos a ministração da ceia, né? Quem sabe esta ceia que está sendo ministrada hoje aqui quem sabe não será a última aqui na face da terra, né? Quem sabe a próxima não será lá nas mansões celestiais, né? Meus amados irmãos, baseado neste texto o qual nós lemos, gostaria de pregar uma mensagem sem querer ser enfadonho, como já mencionei, que tem como tema 3 tipos de planos. Meus amados, nós vemos aqui no livro de Gênesis, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que a palavra hebraica aqui não diz no princípio, diz no princípio. No princípio não existia anjos. Meus amados, no princípio não existia homens, não existia mulher. No princípio não existia sol. No princípio não existia a lua. No princípio não existia estrela. No princípio só existia unicamente Deus. E Deus vivia em comunidade. E esta comunidade era formada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos o privilégio aqui nesta noite de batermos no peito. Nós temos a honra de falarmos, como se diz por aí de boca cheia, que nós somos templo, nós somos habitação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Jesus, escrevendo em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse em João capítulo 14, versículo de número 23, ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Paulo escrevendo na igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, ele disse: porque vós sois templo do Espírito
que habita em vós. Em Efésios capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: porque vós sois morada de Deus e Espírito. Aí está a prova, irmãos, incontestável, que nós somos morada, nós somos templos de Deus. Deus habita em nós. Alguém pode até olhar, queremos questionar, querer ver alguma coisa em nós diferente, se vai ver mesmo, vai ver a presença, vai ver a glória de Deus, porque Deus habita em nós. Não importa o que os outros falam, não importa o que os outros digam de nós, mas uma coisa é certa: Deus tem planos para nós, Deus tem planos para você, Deus tem projetos e você faz parte dos projetos de Deus. Por isso você tem motivo nesta noite para glorificar a Ele, enaltecer a Ele, louvar a Ele na beleza da sua santidade. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, primeiro plano que estaremos falando aqui é o plano de Deus. Deus planejou e arquitetou o plano no princípio de sua criação. Veja, o plano de Deus começou a partir de um ato criativo. No princípio, como nós já lemos, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E criou Deus tudo o que é na terra, o que é no céu. Quando Deus começa a criar, meus amados irmãos, tudo que Deus criava, Deus, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é especial, tudo que Deus faz é maravilhoso. Quando Deus faz, você não reclama. Quando Deus faz, o homem não questiona. Quando é Deus que faz, tem alegria, tem gozo, tem paz, tem confirmação. E nesta noite Deus está fazendo maravilhas em nosso meio. Deus está realizando grandes maravilhas. É necessário apenas nós cremos, confiarmos nas maravilhas de Deus, porque Deus ainda continua criando e continuará para a glória do seu nome. Pode ter certeza, você pode ter falado hoje, quem sabe eu ainda não obtive a resposta que estou aguardando, que estou esperando. O pastor Paulo já falou nesta noite aqui a respeito de sonhos. Pode ter certeza, meus amados irmãos, que os sonhos que você tem sonhado, Deus vai realizar, Deus vai concretizar. Eu não sei se o teu sonho já virou um pesadelo, mas nesta noite está o Deus aqui em nosso meio, que pode tornar pesadelo em sonhos novamente e realizar os teus sonhos para a glória do seu nome, porque todo o poder pertence a Ele, em cima dos céus e embaixo na terra. Bendito é o nome de Jesus. Veja, ao criar todas as coisas, Deus tinha um plano especial. Depois que Deus criou todas as coisas, Deus tinha um plano. E o plano de Deus era criar um ser à sua imagem e semelhança. E assim o fez. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Meus amados irmãos, que semelhança seria essa? Semelhança moral. O homem foi criado santo, puro e sem pecado. Semelhança racional, como assim? Com a capacidade de sentir, pensar e decidir. Semelhança espiritual, com a capacidade de se relacionar com Deus. Apenas o ser humano tem essa capacidade de se relacionar com Deus, porque Deus, ao criar o homem, Deus colocou o espírito do homem. Quando eu falo homem, estou generalizando homens
Espírito, que nós louvamos a Ele. De maneira alguma, você vai ver, por exemplo, um cão aí fora, um animal prostrado diante de um poste de luz, ou até mesmo de um muro, adorando alguma coisa. Por que ele não tem essa capacidade? Porque Deus não lhe deu esse Espírito. É com o Espírito que nós louvamos a Deus, é esse Espírito que nos impulsiona, é com esse Espírito que nos leva a adorar alguma coisa, qualquer que seja, nós adoraremos, porque esse Espírito que nos leva, nos impulsiona, nos direciona a adorarmos alguma coisa, e graças a Ele que nós temos o privilégio e a honra de adorarmos a Deus, porque Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quem manda os seus adoradores aqui esta noite, adora Ele, louva Ele, porque Ele está em nosso meio. Oh, aleluia. Irmãos, o modelo do homem é o próprio Deus. O criou segundo a sua espécie. Irmãos, Deus criou todos os seres, todos os outros seres, cada um segundo a sua espécie. Mas quando Deus chegou no homem, foi diferente. Quando Deus criou o homem, veja, Deus já começou trabalhando de uma forma diferente. Deus não criou apenas com a sua palavra, usando aqui uma linguagem humana. Deus usou as suas mãos. Deus pegou, a Bíblia diz, que o pó da superfície da terra, e Deus trabalhou esse pó, tornou em barro, e Deus formou o homem. O homem foi formado e o homem também foi criado. A palavra formar vem do verbo hebraico que significa fazer existir a partir de algo pré-existente. Esse está relacionado, ou seja, fala-se de um homem material, corpo físico, que foi criado do pó da terra. Mas Deus agora tinha que criar o homem espiritual. E o verbo criar vem do hebraico que significa fazer existir a partir do nada. E aí Deus criou a alma e o espírito humano para louvar a Ele, bendizer a Ele. E nós estamos aqui nesta noite porque um dia Deus quis coroar a sua criação, e esta coroa chama-se homens, chama-se mulheres, para a glória do nome de Deus. Tudo que Deus fez foi visando o próprio bem-estar do homem. Tudo que Deus fez foi visando o bem-estar do homem. Deus se relacionava com o homem no Éden. A Bíblia diz que Deus passeava na viração do dia com o homem lá no Éden. O homem perdeu esta comunhão com Deus. Imagino eu, irmãos. Eu acrescentaria, a Bíblia diz, mas Deus chegando até Adão, e Deus falando: bom dia, meu filho. E Adão falava: bom dia, papai. E Deus perguntando para ele: meu filho, está tudo bem? Sim, papai, está tudo bem. Imagine, irmãos, ele perdeu este relacionamento. Deus se relacionava com o homem. Por quê? Porque Deus é um ser relacional. Deus é um ser pessoal. Só pessoas se relacionam